Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. A questão de hoje não é senão sobre o início do jejum e o seu término diário. Não estaremos falando sobre o mês em si, do jejum obrigatório, ou seja, o Ramadan, mas a questão do início do jejum e do término do jejum. Também como o início de uma oração e o término de outra oração, ou seja, estaremos mencionando hoje duas orações específicas. E tudo baseando-se na evidência de Allah Tabaraka wa Ta'ala no capítulo 2 do Coran, versículo 187, ao qual uma parte do versículo Allah Tabaraka wa Ta'ala diz: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Nos significados da palavra de Allah Tabaraka wa Ta'ala, ele menciona: e comei e bebei, até que seja evidenciado para vocês o fio branco do fio preto da alvorada, do Fajr. Então, com isso, pegamos duas coisas. Não é senão que o horário do início do jejum, a pessoa vai deixar de comer e beber, ela não se dará com o adhan, com o chamado da oração para o Fajr. Não se dará. Pois o muazzin, a pessoa que está fazendo o adhan, ela, ali, às vezes por uma má visibilidade ou algo do tipo, ou pensou que entrou o horário, adentrou o horário certinho, acaba que faz o adhan atrasado, um pouco atrasado. Se ele fez o adhan do Fajr um pouco adiantado, não há problema fazer o Fajr, ou seja, o adhan do Fajr, o chamado da oração, antes do chamado oficial para acordarem as pessoas, não haverá problema. Mas na questão do jejum, não estaremos linkando o seu início nem o seu término com o adhan. Essa é a questão primordial que pegamos aqui. Então, daremos um exemplo aqui. Aqui temos o nosso horizonte, certo? Pois o versículo fala: e coma e beba até que seja evidenciado para vocês o fio branco do fio preto da alvorada, da madrugada, podemos pensar assim. Então, o exemplo aqui temos a linha do horizonte. Está tudo escuro, aquela pretidão, escuridão da madrugada, da noite. E quando aparece o primeiro feixe solar, o primeiro fiozinho branco ali literalmente, aí deu o horário do Fajr, o horário da oração da madrugada, da alvorada. E por coincidente, ou seja, juntamente com isso, deu-se o horário do início do jejum. Então por isso que a pessoa não linkará o seu início do jejum com o adhan, com o chamado da oração, mas tão somente com o horário correto do primeiro fiozinho da alvorada ali, ou seja, do sol já nascendo. Pronto, então o sol está começando a nascer, aquele primeiro fiozinho evidencia o horário da oração obrigatória, o Fajr, a oração da madrugada, a oração da alvorada, e também juntamente o início do jejum, o momento que a pessoa deixa de comer e beber e coisas similares sobre o jejum. Quanto o complemento do versículo: comei e bebei até que seja evidenciado para vocês o fio branco do fio preto da alvorada. Então, com esta base, podemos pegar o pôr do sol, dá-se da mesma forma. Quando o sol está se pondo aqui, literalmente, aqui temos o horizonte, será, e cai a questão para vós, um exemplo, será que quando o sol se pôs, já escureceu tudo? Não escureceu, não. Então vocês podem ver um exemplo. Quando o sol se pôs, ainda sobraram aquele feixe literalmente amarelado, avermelhado no horizonte ali. Ali deu o início da Salatul Maghrib, da oração do pôr do sol, do crepúsculo, e também a quebra do jejum diário. Então pegamos que deu-se ali a quebra do jejum. É claro, aquele feixe vermelho amarelado ali, se ele sumir, já é o horário da Salatul Isha, da oração da noite. Outra oração que já se iniciou o horário com base no sol aqui. Então, pegando que o principal erro das pessoas, às vezes, não é senão tomar o início do jejum e o fim do jejum com o adhan da pessoa que faz. Sendo que aquela pessoa, se ela acertou, alhamdulillah, está certo, tome pelo aquele horário. Mas se ela acabou atrasando, vai prejudicar no seu jejum, ou adiantando na questão do Maghrib, atrasando no Fajr ou adiantando no Maghrib, acabará ali acarretando em um problema no jejum, chegando, ou seja, a ser cancelado tal jejum, por causa que ou quebrou tarde, parou de comer e beber tarde, depois do horário, ou voltou a comer e beber antes do horário. E o restante do versículo, Allah Tabaraka wa Ta'ala fala: "Thumma atimmu siyama ila al-layl", em seguida completem o jejum até a noite. A questão do versículo. Então, com isso, podemos pegar aqui três questões fundamentais. A primeira, o horário do jejum, seja esse jejum obrigatório ou voluntário. Obrigatório como o Ramadan, um exemplo. Ou um jejum de a pessoa
estava devendo dias, é obrigatório, tem que fazer aquele jejum. Então, jejum obrigatório. Ou jejum voluntário, um exemplo, segunda e quinta, é o jejum. Ele se dá da alvorada, do início do fio branco que apareceu, até o pôr do sol, que aparece aquele feixe vermelho, aquele feixe amarelo no horizonte, dando-se, coincidindo com o horário das duas orações, mas não linkando com o adhan, a primeira coisa. A segunda questão que pegamos são o verdadeiro horário das duas orações, do Maghrib e do Fajr. Então vemos que o nascer do sol ali, não é quando o sol já nasceu todo aqui, que deu o Salat al-Duha, um exemplo assim, né? Mas quando o primeiro fiozinho branco apareceu, depois da negritude, pretidão da noite, o primeiro fiozinho deu o horário do Fajr. Em seguida, quando o sol se pôs, sumiu o sol do horizonte, porém ainda está claro, aí a pessoa já estará dando o horário da oração do pôr do sol do Maghrib, ou seja. E a última questão não é senão que a pessoa pode também calcular através do horário, em aplicativos que já estão especializados em cálculos dessa forma, pois às vezes a pessoa não tem acesso, visivelmente falando, do pôr do sol correto e do nascer do sol correto, seja pelo tempo ali no dia estar ruim, literalmente com muita neblina, muitas nuvens, então ali impossibilitando a visualização natural mesmo, ela poderá se basear tanto para a questão das orações, como para a questão do início e término do jejum, baseando-se em um aplicativo confiável, ou seja, nos horários confiáveis ali já pré-estabelecidos. Então isso foi aquilo que foi facilitado falarmos sobre essa questão. Wa hadha walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.